Corsino Neto no Direto ao Ponto desta semana. A temática é trânsito. No Brasil, vem aumentando gradativamente o número de autuações, de infrações e de multas de trânsito decorrente dos supostos cometimentos de infração. Muita gente fala sobre uma indústria de multas que é desenvolvida. E na Paraíba, a cidade de Patos, a cidade de Pombal, a cidade de Souza, a cidade de Cajazeiras, que tem o trânsito municipalizado, não é diferente. Mas como se defender de uma autuação de trânsito? Seja ela legítima, seja ela ilegítima. O próprio Código de Trânsito, ele oferece mecanismos de defesa. Ele tem a previsão de defesa, complementada pelas resoluções do CONTRAN. Após uma autuação de trânsito, quando não é feita de forma presencial, o órgão de trânsito autuador deve remeter em até 30 dias a notificação de autuação. E aí é aberto o primeiro prazo para apresentação de defesa. Caso a autuação seja feita de forma presencial, já está automaticamente aberto o prazo para apresentação de defesa. Mas, enfim, a primeira defesa, ou a defesa de primeiro grau, ela é protocolada ou deve ser apresentada diante da autoridade de trânsito que realizou a autuação, seja através dos seus agentes ou ela própria. Por exemplo, a SC Trans de Cajazeiras, a ST Trans de Souza, a ST Trans de Patos, ou ainda mesmo o DETRAN, a UDR ou a Polícia Rodoviária Federal. Feita a autuação, abre-se o prazo para apresentação dessa defesa prévia. Nesse primeiro momento, você vai arguir a legalidade ou a ilegalidade desse auto de infração. Se o auto está consistente, se aquela autuação ela deve ser levada em consideração, porque, por vezes, há equívocos dos agentes de trânsito no momento da autuação. Há equívocos, por exemplo, por conta de placa clonada, por conta de erro na descrição das cores, da modalidade do veículo, e tudo isso deve ser abordado nessa primeira defesa. A partir do momento que é protocolada a defesa, já está suspensa a exigibilidade daquela multa, ou seja, não pode ser cobrada. Caso você vá emplacar o veículo e ainda esteja pendente de julgamento a sua defesa prévia, você não está obrigado a fazer o recolhimento daquela multa. Pode exigir que seja retirada da guia de emplacamento. Num segundo momento, se for deferido o seu pedido, a multa será arquivada e o processo será extinto. Caso seja recusado, caso a autoridade de trânsito ou a comissão que avalia a viabilidade ou a consistência dessa multa, ela venha a dizer que a multa é consistente e é legal, abre-se o prazo para o recurso, que é muito semelhante ao recurso de apelação, que é, na verdade, um recurso direcionado à JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A JARE é um órgão colegiado que vai avaliar, aí sim, o mérito da infração. Então, vai analisar como se deu a infração, vai analisar o comportamento do agente, o comportamento do condutor, vai analisar tudo que envolve a infração de trânsito. Então, a JARE, a amplitude de defesa, ela é mais elástica. A argumentação pode ser melhor produzida e pode, inclusive, pedir a produção de provas. Você pode pedir a produção de provas, que vai ser analisada a viabilidade pelo relator do procedimento, pelo julgador do procedimento. Ainda no período da JARE, fica suspensa a exigibilidade do débito. O condutor pode, mais uma vez, emplacar o seu veículo sem necessitar que recolha o valor da multa. Caso a sua defesa seja acolhida, então o auto de infração vai cair, será arquivado e nenhum ponto será perdido. Caso a defesa seja indeferida, o recurso seja improvido, então vai passar a ser exigível a multa e os pontos começarão a incidir na carteira. E pode-se perguntar, passada a JARE, passada a defesa prévia, existe mais alguma solução? Tecnicamente existe, mais difícil, mais complexa, é necessário o recolhimento do valor da multa, mas ainda pode ser apresentado um recurso para o Conselho Estadual de Trânsito.
Para o Conselho, é necessário fazer o pagamento, fazer o recolhimento do valor, para que possa, aí sim, ter o seu recurso apreciado pelo CETRAN e, caso seja deferido, é devolvido pelo Estado, pelo município, o valor da multa. Interessante que, independente da cidade que você esteja, multado em Patos, por exemplo, multado em Souza, multado em Pombal, multado em Cajazeiras, você pode apresentar esse recurso direcionado à autoridade que lhe autuou em qualquer órgão de trânsito. E este órgão é o responsável pelo encaminhamento para o órgão de trânsito autuador. É uma facilidade que a lei confere ao condutor tido por infrator, mas que deve ser respeitado este prazo. E tem um plus. Se durante os 30 dias posteriores à autuação não houver a notificação, essa multa se tornará por si só inconsistente. Mas é importante que se mantenha sempre o endereço do local do veículo atualizado e os documentos em dia, para que você tenha mais chance, mais direitos, ou melhor, possa utilizar e gozar melhor o seu direito de apontar alguma inconsistência. E por que se fala, enfim, na famosa fábrica de multa? Porque muitas vezes os agentes de trânsito passam, não autuam, não fazem a autuação presencial e depois chega a multa na casa do condutor. Isso vem revoltando a cidade. Na cidade de Patos isso vem acontecendo de forma terrível. Por quê? Há estacionamentos irregulares, há autuação, mas o problema persiste. O veículo continua mal estacionado, continua atrapalhando o fluxo. E isso é nefasto, é negativo e é ruim para a administração e circulação do trânsito. O ideal é que os agentes de fiscalização de trânsito, eles, ao autuarem, façam a remoção do veículo, a apreensão do veículo e resolvam o problema, porque multar por multar visa apenas arrecadar. Corsino Neto, no Direto ao Ponto, para a TV Diário do Sertão.